Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Sabe por que o Botafogo ainda tem possibilidades matemáticas de ser campeão brasileiro em 2023? Veja bem, não estou falando que o Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro em 2023. Ele tem possibilidades matemáticas por conta do número de rodadas e a pontuação no campeonato. Mas sabe por que ainda há essa possibilidade? Porque o time atual do Botafogo gosta de ser cruel rodada após rodada com a torcida. O time atual do Botafogo gosta de dar um fio de esperança para depois dar um golpe firme no torcedor. Um golpe forte, não um golpe fatal, porque no jogo seguinte o time do Botafogo atual dá mais um fio de esperança e depois mais um golpe doloroso. O time é cruel com a torcida. É o pior time da história do Botafogo. Tecnicamente pode não ser, mas em todos os outros níveis é o pior time da história do Botafogo. Ontem 1-1 com Curitiba num roteiro inacreditável. Tenho certeza que muita gente ficou com medo do Tiquinho perder o pênalti no último lance do jogo. Ele fez o gol. O Botafogo conseguiu tomar um gol depois. Um empate. Sabe que time fez isso? Aquele que parecia ser o pior da história do Botafogo, mais frouxo, mais fraco, o de 2020, quando o Botafogo com Pedro Raul num golaço abriu o placar nos acréscimos do segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã, primeiro turno, 11 horas da manhã, um domingo, estádio também sem público por conta da pandemia, e nos acréscimos também tomamos um gol de pênalti e o Flamengo empatou. E ontem o time que poderia ter sido campeão brasileiro com rodadas de antecedência fez a mesma coisa que o time de 2020, último colocado no Campeonato Brasileiro, fez contra um rival aqui no Rio de Janeiro. Esse é o nível do Botafogo atual, dos jogadores atuais do Botafogo. Fabiano, e a gestão? A gestão pode ter muita culpa, a gente pode analisar com mais calma, com mais critério. Muita gente que está no futebol do Botafogo tem culpa, obviamente. Treinadores que passaram também têm suas parcelas, isso é óbvio. E o Textor, e o Mazuco, e quem quer que seja, todo mundo envolvido no futebol do Botafogo, numa vergonha dessa, tem culpa. Só que o que os jogadores estão protagonizando é uma grande vergonha. O Botafogo não precisaria ser o Real Madrid para segurar uma vitória contra um time já rebaixado sem torcida aos 54 do segundo tempo. O Botafogo não precisaria ser o Bayern de Munique ou o Manchester City para segurar uma vitória contra o Santos aos 45 do segundo tempo no Newton Santos. O Santos que ontem tomou de 3-0 do Fluminense na Vila Belmiro. Que absurdo! Onde esses caras estão com a cabeça? E a parte emocional? O Adrielson, na hora do pênalti do Tiquinho, estava ajoelhado ao lado do treinador na beira do campo. O treinador também tinha que ter tirado ele dali, espinafrado. Sai daqui, fica na postura. Olha o que vai acontecer depois do pênalti. Concentração máxima até o final, o jogo ainda não acabou. Tem um pênalti a ser cobrado, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas não, estava ajoelhado numa demonstração clara de fragilidade emocional. Um time que brigaria ou deveria estar brigando pelo título, pelo que construiu no primeiro turno. O jogo foi horroroso, segundo tempo muito ruim também. Quando o jogo estava se encaminhando para o fim, eu baixei a cabeça e foi quase um grito, não chegou a ser um grito, moro em apartamento também, mas de raiva, assim, de chateação, porque o Botafogo foi tão moroso contra um Coritiba. Puxa, o Flamengo tinha perdido de 3-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã. O Palmeiras a gente já imaginava que fosse ganhar bem o América Mineiro, então ficaria Palmeiras com 66, Botafogo com 65, Galo e Flamengo com 63, a 2 rodadas do final do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, apesar de tudo que foi construído de ruim nos últimos jogos por este time, estaremos a 1 ponto do líder com 2 rodadas por jogar. Então me deu uma raiva e eu baixei a cabeça e... E quando eu levantei a cabeça, o Luiz Henrique estava com a bola. Tomou atitude, errou pra caramba no campeonato, ontem também. Luiz Henrique, 21 anos, 22 no máximo, com a bola, driblando os adversários, chamando a responsabilidade, dando um bom passe pro Carlos Alberto, 20 anos de idade. Ou seja, os meninos chamaram a responsabilidade no último minuto, porque teve marmanjo não conseguindo. E o Carlos Alberto entrou na área e sofreu o pênalti.
eu falei, não é possível. Essa esperança será de novo, por mais que a gente não acredite tanto, a gente sempre acredita. Mas ao mesmo tempo fiquei preocupadíssimo. O Tiquinho vai perder esse pênalti? Não pode. Não pode perder. O Tiquinho bateu muito bem numa situação daquela difícil. Ainda mais pelo que ele tinha feito contra o Palmeiras. 1-0 Botafogo. Era hora do jogo acabar. Botafogo com 9 jogadores de linha, o Coritiba com 9 jogadores de linha. O Coritiba não tinha tido uma possibilidade de sair jogando uma bola pelo meio-campo e colocar muita gente no ataque, porque o Coritiba estava se defendendo e saindo em contra-ataque. Então, interessava ao Coxa sair com 2, 3 homens no máximo. Tomou o gol no último minuto, a bola vai sair já do meio-campo, que é o ponto de partida, leva o time para frente. E bastou o Coritiba ter um ponto de partida da linha do meio-campo e jogar o time para frente, que a fragilidade do Botafogo apareceu novamente. Falha geral, Hugo, defesa toda, um buraco no lado esquerdo da nossa defesa, uma desorganização impressionante, cruzamento por baixo. E o Edu, que jogou contra o Botafogo pelo Brusque na Série B de 2021, que estava no Cruzeiro na Série B de 2022 e reapareceu agora no Coxa. Empatou sozinho dentro da área. É impressionante. É não gostar do torcedor. Eles não gostam, não é possível, esse time não gosta do torcedor. Muita gente até fala para mandar todo mundo embora, por mim mandava também. Mas não vai acontecer. Tem até um exemplo aqui, em 92 o Botafogo fez uma baita campanha no Brasileirão, chegou à final, eu tinha 8 anos de idade, estava no primeiro jogo contra o rival aqui do Rio de Janeiro, infelizmente perdemos por 3-0, foi um papelão. Lembro disso até hoje, me chateou muito. Depois empatamos 2-2 no segundo jogo e o Botafogo foi vice-campeão brasileiro em 92. A lei do passe era diferente, o Emil Pinheiro era dono do time todo praticamente, eu lembro na segunda-feira posterior à perda do título, antes de sair para a escola, eu vendo o Globo Esporte e os jogadores do Botafogo à venda com preço ao lado. Infelizmente, no ano seguinte, tivemos um time fraquíssimo. Felizmente, eles tiveram brios e foram campeões da Conmebol em cima do Peñarol. Eu também estava no Maraca. Mas era um time muito ruim. Se tivesse rebaixamento no Campeonato Brasileiro, estaria rebaixado. 32 equipes. Se bem me lembro, o Botafogo ficou na penúltima posição, 31º colocado. Durante o campeonato, teve torcedor invadindo o campo no Caio Martins para chutar a bola para o gol e mostrar para o atacante como se fazia gol. Então agora, com uma ideia de organização, planejamento e estruturação, o Botafogo não deve se desfazer de todos os jogadores ou da maioria dos jogadores. Mas alguns podem sair e aí a gente lembra lá da série Acesso Total. O Freeland falando, quem não quiser, bate na minha porta, eu vou ao mercado e substituo. Então quem não quiser, mesmo que tenha contrato, conversa. Não tem mais clima? Conversa. Tá com receio de vestir essa camisa novamente? Conversa para sair, arruma um jeito. Só que o Botafogo tem uma Libertadores para disputar em 2024. Agora nós estamos com muita raiva, estamos muito chateados, frustrados. E o clube precisa continuar andando. Se você vai abandonar, se você vai largar o Botafogo, cada um tem o seu direito, você então não vai ligar se ficar alguém ou se não ficar. E se você vai continuar acompanhando o Botafogo, vai querer ver um time competitivo. Infelizmente, para termos um time competitivo, precisamos de uma base. E a base está aí. Estamos com a base de jogadores que foram muito frouxos. Alguns não. Mas a questão, galera, é que esse time do Botafogo, ele maltratou a torcida. Ele golpeou a torcida e continua, porque eu tenho certeza que muita gente só vai sentir mesmo quando matematicamente não der mais. Não estou falando que é o meu caso. Então muita gente ainda vai chorar por causa desses... Vejam o vídeo do Brownie, que o Brownie conseguiu externar. Muita gente ainda vai sentir por conta desses cidadãos, desses indivíduos. O que eles fizeram. Isso aí nunca aconteceu na história do futebol. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Se tivesse o Botafogo brigando por uma vaga na Libertadores por conta do que era planejado, não estaria doendo. Mas tá bom, fizemos um primeiro turno maravilhoso. Vamos aproveitar, porque no segundo turno é fazer o mínimo. Agora é só ter consciência, tranquilidade. Mas não. Eles não tiveram. Eles não tiveram a decência de manter a torcida entusiasmada. Quantos elos
quantas relações, quantos envolvimentos de pessoas que amam o Botafogo, que se conectavam por conta do Botafogo em vários momentos. E hoje, um lado não quer falar sobre o clube e o outro lado tem que respeitar. Pessoas não conversam mais sobre o time por conta desse trauma. Tá difícil, galera, concatenar a ideia. Assim, vocês já conhecem o canal, eu gosto de falar de análise tática, eu gosto de falar sobre futebol, campo e bola, gestão também, mas muito campo e bola. É ali que se decide o que foi planejado e pensado lá fora. É ali que se executa dentro do campo. Então eu gosto muito disso. E, sinceramente, eu vou ver até como vai ser o prosseguimento do canal, ou agora, ou pro ano que vem, porque o canal que começou a falar do Botafogo em 2020, caminhou de 2020 para cá. Com frustrações, com felicidades, com descenso, com acesso, com briga por Libertadores, com o primeiro turno em 2023. E suportamos tudo. Não só eu, não sou especial por isso. Tem vários canais do Botafogo e milhares de canais de outros clubes aí pelo Brasil. Só que o Campeonato Brasileiro de 2023 tem sido muito frustrante. Então isso está transcendendo o que é o futebol. É muito difícil. A gente tenta concatenar a ideia, pensar, trazer equilíbrio, mas é muito difícil. Vamos lá, eu vou pensando aqui no que a gente vai fazer, vamos trocando ideia ainda sobre o Botafogo, durante um tempo pelo menos, organizando a mente. Orei depois do jogo contra o Vasco para que esse tipo de sentimento por conta de futebol e do meu time, que eu amo e que eu trabalho também falando a respeito, não influenciasse na minha vida, na minha saúde, nas pessoas que me cercam. Me fez muito bem, só que eu orei dentro de um contexto. E olha que o Botafogo foi fazendo rodada após rodada com o torcedor. Eu continuo tentando me blindar, blindando a mente, o coração. Mas olha o que o time está fazendo. É uma rodada pior que a outra. Contra o Santos, lá na Leste Superior, quando nós tomamos o gol, eu pensei, não acredito. Parece que não pode piorar e piora. E piorou. Aí agora, poucos dias depois, parecia que não tinha como piorar, ainda mais com o gol do Tiquinho. E a gente tomou o gol do Edu. Tava tentando não colocar o meu sentimento de torcedor à frente da análise, tava buscando analisar, mas os golpes são muito duros. Parece que é isso que os jogadores querem. E se eles querem isso, eles estão conseguindo. Se a ideia deles era machucar o torcedor botafoguense, eles estão de parabéns. Porque ninguém nunca fez como esse time está fazendo. Haja talento para prejudicar a capacidade do torcedor querer estar ao lado do time, estar no estádio, estar acompanhando. Olha, valeu, galera. Saudações. Fui.